Olá, chegou aqui às minhas mãos um comentário do pastor João Flávio Martinez, do Centro Apologético Cristão de Pesquisas. O pastor João Flávio Martinez é um pastor que aceitou a minha proposta de um debate. Nós estamos aí arrumando alguns detalhes. Era para ser um debate entre ele e eu, mas daí, por algum motivo, ele preferiu que eu debatesse com outras pessoas que não fosse ele, mas vamos seguir adiante aí promovendo o debate para que nós possamos crescer juntos, conhecermos, na verdade, com mais profundidade a argumentação de cada um, não é? E eu quero aqui comentar algo que o pastor João Flávio Martinez disse sobre a questão da imortalidade da alma. Foi feita uma pergunta para ele. Ele colocou da seguinte forma: o mortalista pergunta: para que Deus vai ressuscitar os salvos se eles já estão no paraíso? E aí o pastor devolveu dizendo o seguinte: devolva a pergunta. Para que Deus vai ressuscitar os perdidos e depois voltar a aniquilá-los, se eles já estão no limbo da inexistência? Era só deixá-los no aniquilacionismo. E aí ele continua: a verdade é que o estado intermediário é bíblico, cita aqui alguns textos, e que as almas são imortais, cita também Mateus 10, 28. A ressurreição se dará para que os salvos desfrutem plenamente a glória do céu com um corpo glorificado, e os perdidos serão ressuscitados para serem penalizados plenamente em sua totalidade na guiena eterna. Eu vou apontar aqui, obviamente, as falhas argumentativas dele. A primeira falha está em ele não responder à primeira pergunta, né? O mortalista pergunta assim, para que Deus vai ressuscitar os salvos se eles já estão no paraíso? Essa pergunta ainda não foi respondida, né? Qual é a necessidade de uma ressurreição se o justo já está desfrutando de alguma coisa no céu? Não tem lógica nenhuma. Será que a alma vai sair do seu estado intermediário e aí vai voltar para dentro da sepultura e aí o corpo ressuscita, aí o camarada volta para o céu de novo? Deus iria assim, por exemplo: o meu filho, veja, chegou a hora, você que é alma, chegou a hora de você descer, vai lá para aquele corpo que estava podre, agora eu quero que você entre dentro daquele corpo, que você saia da sepultura para você voltar para cá de novo. Uma coisa totalmente irracional, ilógica. Ok? Então, o pastor não respondeu a primeira pergunta. É óbvio que se há ressurreição, é porque ninguém está desfrutando de nenhuma recompensa agora. Deus não vai fazer uma alma sair do seu estado intermediário e entrar dentro de uma sepultura novamente para depois ser ressuscitado. Não tem lógica isso. Quanto à pergunta que ele devolve, né, a resposta é muito simples. O pastor não entendeu o que é o aniquilacionismo bíblico. Não estou falando isso num tom de desrespeito, mas você não entendeu o que é o aniquilacionismo bíblico como compreendido pelos adventistas. Eu vou lhe mostrar. Primeiro, deixa eu ler um texto bíblico e depois vou fazer uma citação de Ellen White para vocês verem como que nós entendemos a questão do aniquilacionismo. Em primeiro lugar, nós temos plena convicção do que está aqui em Lucas 12, 47 e 48. Nós não cremos que todo pecador será aniquilado instantaneamente. Então, antes de falar que os adventistas são aniquilacionistas, e os somos, precisa-se diferenciar um pouquinho a nossa compreensão da de outros aniquilacionistas. Tá? Então isso é importante para quem estuda sobre o adventismo. Em Lucas 12, 47 e 48, é dito o seguinte: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão.
Esse texto mostra que existe a graduação de castigos. Isso aqui você pode também ver, amigo internauta, em São Mateus, não é? Capítulo 11, né? Ali quando Cristo fala das cidades impenitentes, aqui em São Mateus, capítulo 11, eu só vou dar para você os versos para você ler depois. São Mateus, aqui no capítulo 11, do verso 20 ao 24, ele fala que vai haver mais rigor para Cafarnaum, para Betsaida, do que para outras cidades pagãs. Então, o que isso nos mostra? Né? Respondendo à pergunta do pastor João Flávio Martinez, por que deve-se ressuscitar os perdidos para depois voltar a aniquilá-los? A resposta é a seguinte: eles não foram ainda devidamente castigados. Quando os ímpios forem mortos na segunda vinda de Cristo, e os ímpios agora foram mortos, muitos já morreram, eles precisam ainda ser devidamente castigados. Eles precisam ser castigados proporcionalmente à rejeição e à rebeldia contra Deus. Por isso nós cremos na graduação de castigos. Uns serão mais castigados do que outros. Ok? Então é por isso que a nossa crença é totalmente bíblica, lógica e racional. Tanto que a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 20, versos 4 a 6, da segunda morte. E ela fala da segunda ressurreição. Ela fala o seguinte: estes, falando dos justos, não é? Sobre estes a segunda morte não tem poder. Ou seja, vai haver duas ressurreições. João 5, 28 e 29. Fala da ressurreição para a vida eterna e a ressurreição para o castigo eterno. Né? Então nós cremos o quê? Os ímpios serão ressuscitados, vão ser castigados proporcionalmente às suas obras, para depois serem definitivamente aniquilados. Então os ímpios têm que ser ressuscitados porque eles não sofreram ainda a graduação de castigos. Okay? A própria Ellen White fala isso no livro Grande Conflito, página 444, não é? Que os ímpios serão castigados proporcionalmente às suas obras. E eu gostaria muito que nossos irmãos evangélicos avaliassem isto à luz da Bíblia, à luz da lógica, da razão bíblica. Não é? A crença aniquilacionista, como defendida pelos adventistas, ela é bíblica e é coerente com a razão. Não estou colocando aqui a razão humana acima da palavra de Deus, tá ok? Eu estou subordinando a razão humana à palavra de Deus, tá? Mas ela é coerente com a palavra de Deus e com a razão humana. Por quê? Você quer ver uma coisa? Se Deus atormenta no lago de fogo todos os pecadores, isso significa que todo mundo sofre a mesma penalidade. Isso é uma heresia. Quer ver um exemplo? Eu convido o pastor João Flávio Martinez a avaliar isso. É justo Deus atormentar por toda a eternidade um indivíduo que pecou 80 anos, por exemplo, juntamente com o diabo, que é o pai do pecado, e que levou toda a humanidade ao pecado? É totalmente injusto. Agora, o contrário também é verdadeiro. E aí eu concordo com alguns imortalistas quando eles reclamam dos aniquilacionistas, né? É justo que Deus queime como palha um indivíduo que pecou 80 anos e também o diabo, que é o pai do pecado? É um outro erro, né? Que alguns aniquilacionistas acabam cometendo. Então nós temos que estudar a Bíblia e entrarmos aqui no equilíbrio bíblico, né? Deus vai castigar o ímpio proporcionalmente às suas obras. Uns queimarão mais do que outros, porque isso é justiça. Se Deus aniquila Satanás de uma hora para outra, juntamente com os ímpios, isso não é castigo. Agora, se Deus atormenta por toda a eternidade, por exemplo, um ladrão de galinhas que não se arrependeu, dando a ele a mesma penalidade que para Hitler, que matou milhões de judeus, e dando para eles a mesma penalidade que deu para o diabo, então Deus não é justo, ele é um torturador. Você entendeu? Então nós temos que
ir para o texto bíblico e avaliarmos à luz da lógica bíblica e da razão humana subordinada à palavra de Deus. Tá ok? E um terceiro aspecto para finalizar, eu não vou aqui agora entrar em outros detalhes com os textos que o pastor citou, você vai ver aqui na descrição do vídeo os links de alguns vídeos que eu já expliquei esses textos, e depois eu vou te dar uma outra indicação de literatura. Aqui é mencionado também que o estado intermediário é bíblico. Não existe isso. Não existe na Bíblia estado intermediário. Os próprios autores imortalistas reconhecem a dificuldade de se provar a existência desse lugar intermediário. Não existe. Isso aqui mais me parece a crença espírita no mundo espiritual. Existe um mundo espiritual, uma espécie de hospital espiritual para onde vão as almas, não é? Para lá depois serem trabalhadas e reencarnarem e tudo mais. Não, estado intermediário, isso não existe na Bíblia. Até imortalistas, como por exemplo o Dr. Berkauer, reconhecem que essa questão de estado intermediário tem que ter muita fé para acreditar nisso, não existe isso. Essa dedução do estado intermediário com base na parábola do rico e Lázaro é totalmente infundada, porque se eu vou deduzir que existe um estado intermediário com base na parábola do rico e Lázaro, então eu também tenho que deduzir que o céu e o inferno são vizinhos. O lugar intermediário, não é? E o céu são vizinhos. E aí o indivíduo que está sendo castigado, ele consegue ver quem está no céu, e quem está no céu consegue ver quem é castigado. Ou seja, uma coisa absurda. Finalizo destacando que o Dr. Oscar Cullmann muito bem afirmou. Eu vou deixar aqui para você na descrição a citação dele na íntegra, com a fonte de onde eu tirei essa citação. O Dr. Cullmann explica o seguinte: não existe redenção fora do corpo. Não existe salvação sem o corpo. Ninguém vai para o céu como uma alma penada ou como um espírito desencarnado, não. Todos os que estiverem no céu estarão lá com corpos glorificados. E não tem conversa. Não tem como fugir disso, tá? Então o lugar intermediário para onde as almas vão aguardar a ressurreição é totalmente antibíblico. Não existe isso na Bíblia, ok? E lembre-se de uma coisa. Eu finalizo aqui lendo mais um texto bíblico que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler aqui os versículos 17 e 18. Esses versículos mostram que sem ressurreição não existe perspectiva de existir consciência após a morte. É muito importante esse texto. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Analise aqui o argumento de Paulo. Ele diz aqui, ele está defendendo a ressurreição de Cristo, né? Se Cristo não ressuscitou, o que nós estamos fazendo aqui? Nossa fé é vã, cremos num Deus morto. Então ele está defendendo a ressurreição com base na ressurreição de Cristo. Agora, tem uma verdade muito interessante aqui no versículo 18, que se não existisse ressurreição, aqueles que dormiram em Cristo pereceram. Como é possível perecer no lugar intermediário? É um desafio que eu faço para o pastor João Flávio Martinez me responder isso. Como é possível perecer estando no lugar intermediário? Digamos que Cristo não tivesse ressuscitado, né? E digamos que todas as almas estão no lugar intermediário. E digamos que o plano de salvação tivesse tido uma falha. Graças a Deus, na soberania de Deus, isso não existia. Estou levantando uma hipótese, tá? Cristo não ressuscitou. Aí todas as almas dos justos permaneceram lá no lugar intermediário. Vamos levantar a hipótese. Cristo desistiu de morrer por nós, lá no Getsemane. Ele estava lá no Getsemane, e quando ele falou assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E ao invés de Cristo disser assim, mas não seja como eu quero, seja como tu queres, Cristo decide, não, quero acabar com isso aqui, o ser humano que está entregue, eu não quero mais, eu vou voltar para o céu. E aí, todas as almas que já morreram e foram para o lugar intermediário,
como que elas poderiam perecer no lugar intermediário? Não existe lugar intermediário. Se Paulo está dizendo que quem morreu em Cristo dormiu e pereceu se não existir ressurreição, Paulo está dizendo claramente, essa pessoa não teria mais consciência, não teria mais vida, não existiria nunca mais. Então, esse texto, 1 Coríntios 15, 17 e 18, liquida por completo a existência de qualquer lugar intermediário. Porque se Cristo ressuscitou, as almas que estão no lugar intermediário perecem? Não, aqui diz que os que morreram em Cristo pereceram. Então veja, não há lógica em crer na doutrina da imortalidade da alma. Eu finalizo, recomendando que o pastor Martinez não apenas faça uma pergunta para responder uma outra pergunta, mas que ele se proponha a responder a pergunta e aí sim fazer uma outra pergunta. Ok? Aí sim nós vamos para um debate interessante e uma troca de ideias. A pergunta permanece, né? Se Deus vai ressuscitar os salvos para levá-los ao paraíso, e até o complemento. Se em 2 Timóteo 4,8 Paulo diz que vai receber a coroa da justiça na volta de Cristo, por que então a existência de um lugar intermediário? Né? Por que então eles já estariam nesse lugar intermediário, desfrutando de alguma coisa, se a esperança apostólica de receber a coroa da glória é só a partir da segunda vinda de Cristo? A primeira pergunta continua ainda sem resposta. E eu desejo, de todo o coração, que o pastor João Flávio Martinez, que o presbítero Paulo Cristiano da Silva, ou qualquer outro componente do Centro Apologético Cristão de Pesquisas, e também do ICP, do Instituto Cristão de Pesquisas, avaliem com carinho esse tipo de argumentação, para que possamos chegar a um consenso que é bíblico. Né? Muitos eruditos têm abandonado a doutrina da imortalidade natural da alma. Não é feio fazer isso. Eu já abandonei conceitos meus equivocados e estou sempre reformulando, não é feio isso. Por isso eu recomendo, meus irmãos, se aprofundem e vocês vão ver que a doutrina da imortalidade natural da alma ela não é bíblica, ela é mesmo de origem grega. E para continuar ajudando aos irmãos e a outros internautas, eu vou deixar aqui um link de um site que tem umas obras do amigo Lucas Banzoli, ou Banzoli, eu não sei a pronúncia do sobrenome. O Lucas é um evangélico, ele não concorda com muitas doutrinas adventistas do sétimo dia, mas ele chegou à conclusão de que a doutrina da imortalidade da alma não é bíblica. Vou deixar esse link para você ver, conhecer as obras dele e você também se aprofundar no assunto, tá bom? Um abraço carinhoso a todos, que Deus nos abençoe e sigamos adiante aí no estudo da Palavra de Deus.